Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar os meus convidados de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja gravar o seu podcast, gravar o seu curso, dar a sua palestra e tudo mais, aqui a MD oferece 100% dessas condições para você. Aponte seu celular, né? Tem um QR Code aparecendo na tela aí. Aponte seu celular para esse QR Code e agende uma visita. Venha aqui conhecer os nossos estúdios e dar uma olhadinha aqui nos equipamentos e tudo mais para a sua produção audiovisual. E comigo aqui hoje estão eles, o Igor e a Fernanda, que são representantes comerciais da Lidere. Falei certo? Exatamente, Lucas. Maravilha. Certinho. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. Que legal. Obrigada. Maravilha. Vocês são da Lidere Representações, é isso? Exatamente. Tá. O que é uma representação comercial, é? Representação comercial. Tá, o que é isso? Então, Estamos curiosos pra representação saber. comercial eu brinco que é a arte, né, de representar uma indústria, uma empresa dentro do seu nicho, do seu estado, da sua cidade. Então, a gente pode falar que nós somos gratos vendedores. A gente representa, né, essa indústria e vende esse material, enfim, esse serviço dentro do nosso estado. Então, a gente... Então, uma empresa, deixa eu entender, então, uma fabricante de algum produto Qualquer produto. contata vocês para representá-los Exato. na cidade, no estado. Aí depende da área de atuação, depende do segmento. Mas é isso, é você trazer todo esse material, né, esse produto que está lá fora para dentro do teu estado, para dentro do teu nicho, para dentro do teu mercado. Então, a gente Entendi. faz uma seleção, trazendo sempre as melhores marcas, né, os melhores produtos, oferecendo junto com os nossos clientes trazendo isso para os consumidores finais. Então, a gente faz essa ponte, né, essa ligação entre indústria e consumidor final, através dos nossos clientes, que são as revendas, que são as lojas mesmos, né? Então, E quando você fala assim de fora, é de fora do estado ou também tem exterior? Como que é? então, nós temos indústrias que é de fora do estado, a maioria, grande parte é de fora do estado, mas nós trabalhamos com multinacionais. Então, a gente tem várias indústrias que iniciou fora do país e hoje pode ter uma sede aqui ou não, e no caso... Por exemplo, a representação parte do princípio que você tem uma empresa, né, que ela presta um serviço de venda, né, para uma indústria, em geral. Nós hoje temos a maioria das indústrias brasileiras, né, mas dá para representar uma empresa de fora. A gente já representou uma empresa que era alemã. A empresa de... Pode falar o nome da empresa, não tem. Pra ela patrocinar a gente, né? Porque, Eu não né? acho ruim nem um pouco. A Hansgrohe era uma empresa que eu já representei, né? Uma empresa de metais alemã. Hansgrohe? Hansgrohe. O sobrenome da família. Grohe tem um significado alemão, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas chamava-se Hansgrohe. Essa família, ela na verdade tinha, além da Hansgrohe, tinha outras coisas ali na Alemanha, e teve um grupo de brasileiros que resolveu importar esses produtos aqui, né, para o Brasil, e aí começou a vender, comercializar. E a Hansgrohe viu que era um mercado muito pujante, né, e resolveu trazer esses metais aqui para o Brasil. Quando a gente fala metais, torneiras, misturadores, torneira de cozinha, torneira de banheiro, etc. E eles precisavam de representantes nos estados para poder vender esses produtos, né? E aí eles nos contrataram na época. A gente eu na verdade, né, fiz vários cursos para poder representá-los aqui no estado. Muitos cursos voltados para os metais em específicos, né, para poder saber qual que é o tipo de metal que é usado em cada ambiente, ou tipo, qual seria o metal que seria utilizado com metro de coluna d'água. Como que eu explico o que é metro de coluna d'água? Não tem que ser treinamento, né? Entendi, faz sentido. O metro de coluna d'água é o seguinte: se você tem uma caixa d'água aqui de 2 metros de altura e a torneira está aqui, da caixa d'água até a torneira, né, isso se chama metro de coluna d'água. Você vai somar essa metragem que é
da caixa d'água até o ponto de água onde ela sai, né? Por exemplo, o mínimo de MCA, né, que é o metro de coluna d'água que é vendido aqui no Brasil, é 2 metros. Que uma caixa d'água, geralmente, ela está numa laje, alto, né, que vai estar 2 metros de distância da torneira. Então, geralmente é isso. Por isso que muitas vezes você coloca uma torneira no lugar e ela tá saindo pouquinha água e tal, porque geralmente essa caixa d'água está um pouco mais baixa, né? E a Hansgrohe lá fora, ela trabalhava muito com coluna d'água maior, porque na Europa, por exemplo, o MCA era de 40. Eita! Caixa d'água fica na onde? Na verdade, não tem caixa d'água bom. na Europa, sentido. né? Porque, por exemplo, na Alemanha faz menos 20 graus. Se você coloca uma caixa d'água em menos 20 graus, ela vai congelar, né? Entendi. Então, quando você vem para o Brasil, a gente tem uma tropicalização desses produtos, né? Como que seria essa tropicalização? Eles precisam atender o mercado brasileiro, onde tem caixa d'água de, no mínimo, 2 metros de altura. E aí, nesse momento, a gente precisa ter um MCA mais baixo do que o MCA que é vendido na Europa. Então, isso influencia, impacta na fabricação, impacta um monte de coisa, né? Exatamente. Aí você tem que mudar uma série de componentes para poder atender o mercado brasileiro. E aí vem o representante, né? Que a gente tem que vender, entender disso, conhecer o nosso mercado, conhecer o nosso público-alvo, saber o que a gente pode trazer para cá ou não pode. Você falou da Hansgrohe, né? Que nós trouxemos, na época você trouxe, que era alemã, mas já trouxemos marcas italianas, uma banheira, então, Novellini, então ela veio para o mercado, a gente trouxe para Mato Grosso, foi interessantíssimo. Só que, assim, a gente sabe que tem o produto, tem o mercado, mas a gente tem que fazer essa ligação, só que existem momentos, né? Existem momentos econômicos, momentos culturais, a gente tem que saber cada momento e como que a gente pode fazer, fazer essa ligação da melhor maneira possível. Então, essa é a nossa função. Então, a gente tenta trazer muito, né, para Mato Grosso, o que é de melhor. A gente tenta, busca, vai fora, a gente participa de feiras internacionais, a gente vai para a Itália, vai para os Estados Unidos, então a gente busca isso para cá. Mas nem sempre aquilo que a gente procura, que a gente traz, que a gente acredita ser muito interessante para o nosso mercado, é o momento do nosso mercado. Então, a gente se deparou com isso, né? A gente tem aquela ânsia, realidade, né, de fazer o melhor. Vamos trazer, nossa, que legal isso. Vamos levar para Mato Grosso, para os arquitetos, para os especificadores e tal. E aí, chega na hora, o mercado não está maduro o suficiente para absorver aquele produto. Que é o que aconteceu, né? Que aconteceu com a Hansgrohe, né? Porque tinha esse mercado pujante e tal, mas era um metal que muitas vezes era o dobro do preço, porque teve uma série de problemas com relação a câmbio, né? Imagina. Então, quando eles começaram a importar, quando eles começaram a importar aqui para o Brasil, o câmbio era de tipo 2 por 1. E de repente estava 5 por 1. Então ficou inviável, né? E aí o mercado não conseguiu absorver essa diferença de valores. E a empresa começou a baixar custos para poder tentar atender o mercado, mas mesmo assim eles resolveram, como é uma empresa que tem um fluxo muito grande de vendas, principalmente na Europa, ela acabou retrocedendo e deixando realmente para o importador. O importador se encarrega de fazer essa importação hoje e fazer essa venda, né? E diminuiu muito o fluxo da venda desse material aqui no Brasil. Entendi. A Novellini é a mesma coisa, que era a de banheiras italiana, que a Fernanda falou. É uma empresa que também, da mesma maneira, veio para o Brasil, montou uma equipe comercial, né? A própria Novellini, e teve que retroceder devido ao câmbio, né? Então, hoje, as empresas que se manteram aqui no Brasil são empresas que conseguiram desenvolver indústrias, né? Hoje a gente tem empresas que são de fora, tipo a Roca, que é a empresa que a gente representa, que é espanhola, nasceu na Espanha, né? Hoje foi comprado por um grupo mexicano, né? Só que ela tem uma fábrica no Brasil. Aí compensa, não tem variação cambial, né? Teve uma época, não me lembro qual foi a data, mas um governo passado, anterior ao do Bolsonaro, não lembro se foi na Dilma ou no Lula, que eles implantaram o dumping, né? E aí isso dificultou também as importações desses produtos. Até muitos deles eram importados da China, né? Principalmente os porcelanatos.
E aí acabou dificultando até as empresas boas que estavam aqui no Brasil, tipo a Hansgrohe, a Novellini, etc. Mas hoje mantém mais o mercado brasileiro, no mercado brasileiro quem produz aqui. Inclusive tinha empresas que faziam isso e acabaram comprando empresas aqui no Brasil. Não sei se eu posso falar o nome. Não sou eu que represento, mas ela está hoje no mercado aqui, que é a Cooler. É uma empresa de louças, né? Que é até concorrente das nossas representações hoje, é concorrente da Roca. Que ela está aqui no Brasil, mas ela fez o mesmo sistema que a Roca. Ela comprou uma empresa brasileira e aí acabou fabricando aqui muitos dos seus produtos, né? E hoje conseguiu se manter no Brasil. Acho que é até meio estilo que a Coca-Cola faz, né? Que ela meio que ela compra ali, fabrica localmente, mas não é bem assim a Coca-Cola, né? Tem umas empresas locais. Sim, tem. No Brasil. E ela também sai comprando empresas nacionais, né? Como ela comprou Guaraná Jesus. Simba. Nunca mais vi Simba, mas Simba foi comprado por ela, pois né? é. Del Valle, né? Del Valle também. Del Valle, exato. Então, eles fazem isso porque, assim, existe uma instabilidade, né? No Brasil, a gente sabe disso, é um fato, uma instabilidade econômica e tal. Então, para eles, para quem está tendo produção fora e trazendo via importação, é muito complicado. Então, quem quer se manter no mercado, realmente tem que fazer produção local. Mas aí, acaba que as nossas indústrias, a grande parte, tem capital exterior, né? Externo, então a gente consegue produzir e ter a mesma qualidade, isso que é muito legal a gente comentar, né? Porque hoje o Brasil não perde em nada, sabe? Principalmente no nosso segmento, que é construção civil, não perde em nada para um produto italiano, um produto espanhol, porque a gente tem a mesma máquina aqui no Brasil, a gente produz os mesmos produtos, a mesma qualidade, nós temos muito mais matéria-prima, nossa matéria-prima, nós somos riquíssimos nisso, imagina, o Brasil é um país riquíssimo, a gente consegue produzir com a mesma qualidade e entregar aqui dentro. E eu falo assim, a gente gosta, a gente vende aquilo que a gente acredita, né? É impossível você vender algo que você não acredita, que você não compraria. Então, a gente vende aquilo que a gente acredita. Então, toda vez a gente vai buscar, vai em feira, vai em outro lugar, a gente fala assim, não, eu compraria isso. Tá linkado ao meu público? Eu posso agregar isso para os arquitetos, para os meus parceiros, para as minhas revendas? Posso, então vamos levar. E aí a gente vem, começa um trabalhinho de formiguinha mesmo, assim, do zero. Então, tem produtos que nós trouxemos para cá que ninguém nem imaginava, falar, né? Para que eu vou comprar isso? E depois de alguns anos, bons anos de trabalho, aí a gente consegue pulverizar, trabalhar com várias indústrias, com várias empresas, com várias revendas. E aí fica interessante, né? Bacana. Um negócio para nós, para o nosso cliente, enfim. E na prática, assim, só para você entender, essas empresas que fabricantes, como se eles chegassem e falassem, Lidério, preciso vender esse produto aí. Preciso de alguém para vender para mim esse produto aí. E aí vocês vão, aprendem e vendem esse produto para essas fabricantes, é isso? É isso aí. Porque não é vantajoso, imagina, para os fabricantes ter que mandar funcionários para vender, não faz sentido, né? Não faz sentido, até porque, assim, hoje nós somos realmente uma empresa, né? Nós temos uma equipe, a gente trabalha, somos os representantes, a gente está à frente do negócio, mas nós temos uma equipe, né? Então, a gente tem um escritório, promotoras, enfim. Então, a gente tem todo um trabalho que é feito, nós damos treinamento, porque isso que o Igor falou, né? O produto chega, mas aí como vende? Qual é o diferencial dele? O que eu posso agregar? E aí a gente tem que fazer todo esse trabalho. Então, não é só trazer o produto, a gente tem que treinar, achar o ponto de venda ideal, oferecer esse produto, fazer esse link todo, né? Porque eu falo assim, que é vários pontos que a gente vai conectando, sabe? Não é só o produto. A gente vai conectando, tá? Ok, vou trazer para uma revenda X, parceira nossa. Mas essa revenda tem perfil para esse meu produto? Ela vai atender essa demanda desse mercado? Porque não existe produto errado. Claro. Né? Existe produto para o cliente. Né? Então, às vezes, o meu produto pode não ser o ideal para você, mas ele é para um outro cliente. Então, a gente tem que saber qual é esse produto, qual é esse cliente. E fazer todas essas conexões. E, assim, eu particularmente sou apaixonado por isso. Porque eu lido com pessoas, eu lido com indústria, eu lido com produto. Então, a gente tem uma dinâmica. Nossa vida não tem rotina. não tem rotina. É zero rotina. A gente viaja. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu posso estar em outra cidade aqui do interior, visitando outro cliente, trazendo outra coisa.
outra indústria me ligando. Essa semana mesmo, uma indústria me ligou, que é de Minas. Então, assim, é muito dinâmico, isso é muito gostoso, assim. Eu sou particularmente volátil, né? apaixonada. Você falou um termo interessante aí, que é dos promotores, né? Então, eu comecei perguntando o que é uma representação, mas, na verdade, eu já sabia o que era. Que eu me lembrei agora, vê se me corrija se eu estiver errado. Meus tios têm... Um casal de tios tem um mercado aqui e outro tinha em Campo Grande por 30 anos, né? E eu passava férias em Campo Grande quando era criança. E uma das coisas mais legais que eu achava assim, que eu ficava lá é mercado de família, assim, né? Que a gente ficava na frente do mercado ali conversando, tomando tereré e tal, e chegavam promotores com uma apostila, assim, isso é muito tempo. Pra mexer, eu olhava assim, eu quero isso aqui. Né? Isso nos anos 2000. Eu lembro, tipo, da empresa que trazia Kinder Ovo. Porque assim, a Kinder não é uma empresa é alemã, se eu não me engano. É uma empresa europeia. Sim. Então não é brasileira. Então, mas chegava lá um promotor, lembra desse não promotor, de alguma empresa que vendia chocolate, que era representante, imagino eu, né? Sim. Uma empresa de chocolate, ela olhava lá, quero isso aqui tá bom, isso aqui é novo, né? Estamos testando isso aqui no mercado e tal. Então esse promotor, provavelmente, ou não, é certeza, ele era de uma empresa de representação alimentícia, digamos assim. Isso, aí é um setor, né? Um setor alimentício. Só que aí tem uma diferença. Existe o representante, que faz esse papel da venda, e existe o promotor de vendas. Que é o cara que vai na linha de frente ali, direto no cliente. Que fica ali, a gente brinca na gôndola, né? Ali no chão mesmo da loja, oferecendo o produto e te explicando aquilo que a gente passou para ele. Sabe? Quais são os diferenciais. Então, por que você tem que levar o meu produto e não do meu concorrente? O que eu vou te agregar com o meu produto? Então, ele fica fazendo essa função. E a função do representante é trazer esses produtos para dentro dessa região, que ele vai ser pré-estabelecida pela indústria. E é possível duas empresas de representações representarem o mesmo produto? Sim. Acontece? Sim. Acontece porque dentro do Brasil, por exemplo, vários representantes, em cada estado você tem um representante da mesma marca, por exemplo, Roca. A Roca tem hoje mais de 100 representantes no Brasil, né? Às vezes tem estados que tem mais de um representante. Aqui só somos nós na Roca Revestimentos, né? Nós atendemos Mato Grosso inteiro e tem um representante específico que atende uma grande revenda que tem mais de 20 lojas, né? Então, quando você fala, por exemplo, do Grupo Roca, ele abrange não só a cerâmica, mas também tem louças e metais. Aí, nas louças e metais, ele já tem mais, além de nós, mais 3 representantes, que um vai atender engenharia, nós atendemos boutique, outro atende uma revenda numa parte do estado, outro atende uma revenda na outra parte. Não, geralmente é bem definido o canal, né? Existe um canal de engenharia, existe um canal de revenda, existe também canais divididos entre boutique e revenda, né? Porque hoje no estado a gente entende que existe um mercado de construções de alto padrão, né? Esse alto padrão, eles geralmente são casas de 1, 2, 10, 20 milhões, né? E nesse alto padrão se consome outro tipo de material do que no padrão B, C, D. A gente fala hoje de A mais. Tem um A mais. Tem um A mais, exatamente. Assim como tem os consumidores de Ferrari, Porsche, Lamborghini, também nas casas tem, né? Os consumidores de alto padrão, que compram, para você ter noção, porcelanatos, que a gente produz hoje de R$ 1,60 por R$ 3,20. Nossa. Por quê? Porque existe pé direito hoje de R$ 3,20 numa casa. Pé direito, eu vou até explicar, né? Pé direito, do chão ao teto, isso é um pé direito. Tem né? lugar que é bem para mais, é absurdo. Sim. Hoje em dia os arquitetos, graças a Deus, ainda mais no Mato Grosso, a gente está bem servido com arquitetos, né? Hoje a gente manda arquitetos para fora. Muitos projetos são feitos aqui com os nossos arquitetos. São Paulo procura arquitetos de Mato Grosso, fora do país procura arquitetos de Mato Grosso. Então a gente hoje tem uma mão de obra muito qualificada quando a gente fala em arquitetos, em design de interiores. Não só fora do Mato Grosso, mas fora do Brasil. Tem um arquiteto que eu atendo hoje, que ele tem projeto em Porto Rico, pra você ter noção. Ele chega para você, eu preciso disso. Miami, na verdade, assim, só para você ter noção, a gente atende o território do Mato Grosso. Só que eu tenho uma empresa, até explicar um pouco mais sobre isso. Na representação, a gente geralmente atende o B2B, que seria o B2B. Seria o business to business, né? Então, é a indústria que
atende um comércio varejista. Eu hoje atendo, além do B2B, na verdade, atendo B2C. O que seria o B2C? Business to Customers, que é o cliente final, né? Hoje, com esse atendimento do cliente final, eu faço um atendimento de esquadrias. Esquadrias são portas e janelas que fecham os ambientes das casas. E aí nessas esquadrias, eu não me limito só ao atendimento do Mato Grosso. Hoje eu atendo até fora do Mato Grosso, por quê? Nós temos arquitetos aqui que exportam projetos para fora do Mato Grosso. O nosso celeiro de construção e de arquitetos hoje está tão desenvolvido que a gente consegue ter arquitetos que produzem projetos para os Estados Unidos, para Porto Rico, como eu falei. Então, nosso celeiro de arquitetos está bem, vamos dizer assim, pujante, bem conceituado. Tá bem interessante. E vocês atuaram sempre nessa área de construção? Construção civil não, mas qual área que é exatamente? Construção e acabamento. Construção sempre e acabamento. Foi dessa área que vocês... De representação na construção civil, junto à construção civil. Né? Como tem você que estava comentando dos seus tios, né? Existe outros representantes em diversas áreas, né? Sempre vai ter. Então, o representante é isso, né? Ele sempre vai trazer tudo que você compra, tudo que você consome, tem alguém que trouxe para cá e está representando e vendendo. Nossa, que interessante. Isso abre um leque de possibilidades, né? Gigante. As pessoas não têm noção a infinidade que é isso. Porque tudo que você compra, você não para pensar, né? Eu tô aqui no mercado, eu não parei para pensar, mas alguém me trouxe isso. Pensa no Big Lar da vida, que tem mais variedades, assim, né? De Sim, coisas. Imagina. Você chega lá no Big Lar, pega uma marca nova e fala, poxa, eu nunca vi isso. Alguém trouxe, alguém vendeu aquela ideia. Quando eu brinquei, né, sobre vendedor, é isso, né? A gente vende uma ideia, a gente vende um conceito, e bate ali na tecla, e fala dos diferenciais, e compara, até que, por fim, ele fala, não, vamos testar esse produto, vamos ver como é que o mercado absorve isso. Aí a gente volta naquela premissa que eu falei, que às vezes o mercado não está pronto para absorver. Não é que o produto é ruim, mas o mercado ainda não está maduro o suficiente. Então, tudo que você compra hoje, desde uma roupa, um vestimento, um carro, tem alguém representando, tem alguém trazendo isso para cá. E quando tem uma loja dessas empresas? Por exemplo, ela abriu uma loja da Lindt lá no shopping. Sim. Antes não tinha. Não tinha. Mas tinham representantes da Lindt, porque se achava chocolate Lindt. Exato. Mas quando abre a Roca, né? Sim. A Roca resolve abrir lojas em todas as capitais. E aí, tipo, acaba a representação? Ou ela, tipo... Porque se ela for vender em outras lojas, não sei se torna concorrente dela. Como que funciona? Já aconteceu com vocês isso? Eu posso começar falando? Pode. A Fernanda, ela desenvolve mais esse assunto, mas é uma preocupação, claro, que a gente tem. Por quê? Cada dia mais o mercado ele vem se tornando B2C, né? Principalmente na parte de eletro. Né? A gente vê muito as fábricas vendendo direto para o consumidor final. E-commerce está aí, né? Do mundo facilita a vida, e-commerce. Exatamente. E a gente vê que tem algumas marcas, né, no nosso mercado de construção já fazendo isso, né? Então, esse mercado em si, ele pode mudar. Ele pode ficar, com certeza, na mão das grandes indústrias, né? As grandes indústrias, elas podem fazer isso. Como a Lindt, você falou. Abrir uma loja da Lindt. Geralmente, não é nem uma loja da fábrica, né? É um franqueado que compra essa franquia, né? Entendi. E aí, mas no caso dessas marcas hoje que estão no mercado de construção fazendo isso, também é uma loja da fábrica, né? Porém, algumas delas também são franqueadas. Então, a gente não sabe como que vai ficar esse mercado futuramente. Mas, de qualquer maneira... Como eu estou atendendo hoje o B2C, a gente já está meio que se preparando caso isso aconteça, né? Porque o mercado hoje está mais consumindo a revenda, mas ele pode amanhã, cada grande fábrica ter a sua loja para poder distribuir para o consumidor final, né? Então, com essa empresa de esquadrias, eu já estou praticamente fazendo isso, né? Vendendo direto para o consumidor final. E o que é interessante é que eu não estou concorrendo com as empresas que estão trabalhando com nossos produtos que nós representamos, né? Porque o nicho de esquadria é um nicho muito específico, né? Diferente do nicho de porcelanato que a gente trabalha, de metais, louças.
Então, geralmente, o nicho de esquadria é específico. Quem trabalha com esquadria só trabalha com esquadria, não tem mais nada. Entendi. Então, a gente não tem uma revenda que conflite com esse nicho. É um cuidado ético, né? Eu brinco assim, a gente... Dentro da nossa representação, a gente está há 20 anos, né? Representando. Não é pouco tempo, não começamos ontem. Eu vim, minha família, meu pai era representante. Veio de família. Isso veio de família, então eu herdei uma representação dele, né? Um grande grupo, por sinal, também uma multinacional. Eu herdei, fui representante, foi ali que eu aprendi. Então, assim, a gente tem uma questão muito forte dentro do nosso escritório sobre a ética. Né? Nós não somos concorrentes dos nossos clientes, nem queremos. Isso é inadmissível para mim, é um ponto que a gente nem discute. Então, a gente mantém essa ética. Sei que alguns colegas têm algumas opiniões divergentes à minha, respeito, mas a gente entende que eu não posso descaracterizar a revenda. Isso existe uma questão social. Quantas gerações de emprego a gente não tem numa loja de materiais de construção? A gente sabe que o setor da construção civil é um dos setores que mais cresce no país. Ele mantém uma economia. Com certeza. Né? Então, é um setor muito importante. Tá? Então, a gente tem esse cuidado. Então, todas as vezes que a gente vai buscar uma representação, no caso que o Igor está fazendo aqui, uma representação de B2C, a gente primeiro avaliou o mercado, a gente estudou os nossos clientes, a gente verificou se isso estava de acordo, né? A gente não fez um impulso, porque a gente sabe a importância da revenda, a gente sabe a importância para o nosso mercado local, porque mais do que representar, eu sou cuiabana, eu moro aqui, eu gosto de Cuiabá, eu gosto de Mato Grosso, então eu viajo o estado inteiro, conheço pessoas no estado inteiro, então é super gostoso você sair daqui para uma alta floresta e ser recepcionada lá para o teu cliente, sabe? Ele faz churrasquinho, é um tratamento, acaba virando uma amizade muito grande. Porque as lojas de materiais de construção, elas têm uma idade, né? Elas não começam, geralmente acabam rápido. São negócios que também veio mais de 30 anos. Eu tenho cliente de mais de 30 anos, que era cliente dos meus pais, do meu pai, né? E hoje é meu cliente. Então, a gente tem muito esse cuidado. Então, mas tem, igual você perguntou, existe sim indústrias que estão optando por fazer esse novo negócio, esse novo nicho de negócio, né? Graças a Deus, eu falo assim, eu brinco que tem que estar tudo muito sincronizado. O que eu acredito, a empresa que eu represento tem que estar alinhada, senão eu não trabalho. É simples assim. Então, as empresas que eu trabalho hoje acreditam nisso, acreditam no B2B. Então, a gente mantém o B2B na Lidere, o Igor está fazendo esse trabalho porque não conflita. Então, a gente tem todo esse cuidado. Mas, a gente não sabe, né? A gente vive no mundo VUCA. O dia de amanhã. O mundo VUCA, então, assim, muda. Hoje eu estou conversando contigo, pode ser que amanhã eu mude de opinião, né? Mas, hoje eu falo para você, e já tem algum tempinho que a gente pensa dessa maneira. E a gente vem fazendo assim. Então, a gente tenta proteger ao máximo os nossos clientes, tenta proteger a nossa revenda, dar todo o suporte para ele atender o consumidor final, porque no final, a gente tem que entender também como representante, como vendedor, né? Vamos usar o termo vendedor, que a gente está trabalhando com sonhos. As pessoas, às vezes, demoram 5 anos juntando dinheiro para reformar a casa dela. Sabe? É um sonho de uma família, um sonho de um casal que está iniciando a vida agora, vai ser a casa dos futuros filhos deles. Então, a gente tem que ter esse cuidado em trazer esse produto, em levar esse produto, em explicar para ele. Não só ir lá e falar, olha, fechei a venda, ok, maravilha, obrigada. Não, não é isso. Então, a gente tem um trabalho todo por trás e um trabalho que a gente se preocupa para frente também. Quanto tempo esse produto vai durar na casa do cliente, se é o produto certo para ele, para a necessidade dele. Então, tudo isso a gente avalia. Então, a gente está sempre muito em contato com os vendedores das revendas. E eles fazem essa ponte entre nós e entre... Então, eu falo assim, que são várias pontes criadas, né? E a gente tem que deixar essas pontes de uma maneira conservadas, né? Então, não vamos quebrar ela. Então, eu acredito nisso. Ainda assim. Que maravilha. Maravilha. Vocês falando, eu lembrava demais. Quando era criança, gostava de ir na Todimo da vida. Aquelas 300 torneiras diferentes lá, né? Ficava mexendo, né? Quebrando. Exatamente. E aí eu fico imaginando, né? As tendências que chegam dessas empresas de fora até vocês, né?
vocês comentaram no início que provavelmente vai chegar uma torneira que, pô, isso aqui não é legal, não vai funcionar aqui, né? E também tem mercados, tipo mercado de aquecedor. Não é mercado de aquecedor aqui em Mato Grosso, né? Mas uma empresa lá de Campos do Jordão, por exemplo, lá, né? Teria, né? Mas você acredita que... Desculpa interromper. Aquecedor aqui tem? Não é possível. Tem. Mas por que alguém colocaria aquecedor? Vou te explicar. Sabe por quê? Quando você compra um chuveiro, né, para uma casa de alto padrão, você não vai querer aquele chuveiro elétrico. Ah, sim, é um boiler daí. Exatamente. O chuveiro elétrico, ele, vamos dizer assim, é depreciativo para uma casa de alto padrão, né? A gente usa o chuveiro elétrico, né? Mas um cara que tem uma casa de 10 milhões... A água do boiler dele lá, que ele vai fazer, né? Um cara de ter uma casa de 10 milhões, ele quer um chuveiro mais tecnológico. Sim. Como eu vendia, né? Esses metais, eu entendo um pouco desse mercado. Por exemplo, a gente tem chuveiro hoje que ele fica fixo no teto, para você ter noção, e não tem nenhum cano aparente, tá? Vamos dizer que aqui é o gesso. Ele tá fixo ali no gesso, sem nada aparente de cano, tá lá, como se fosse uma luminária de 1 metro por 1 metro. No louco! Sim. E aí você chega lá e escolhe, hoje eu quero uma chuva suave, hoje eu quero uma cascata. Ele tem vários... Pede pra Alexa. Ele tem vários... Deve ter certeza, deve ter chuveiro smart. Dá. O que não tem smart? Então esse cara, ele precisa de um boiler. Porque senão ele não tem água aquecida. Aí lembra que eu falei? Tem que resistência que suporta, né? Que não existe produto errado. Existe o cliente certo para aquele produto. Você provavelmente não seria esse cliente. Porque você não sabia. Não, entendeu? Mas, não é agora, né, Lucas? Não, mas também, poxa, gastar de água também, pelo amor de Deus, imagina. Mas você sabe que existe... 1 metro por metro, vou entrar em outro detalhe. O gasto de água não tem muito a ver com o tamanho do chuveiro. Sim. Exatamente. Esse chuveiro, para você ter noção, de 1 metro por 1 metro, ele tinha um consumo em 20 MCA, que era o mínimo para ele funcionar, de 20 litros por minuto. Eita. E você sabia que tem um chuveirinho hoje... não vou falar da marca. Ele chama Aqua Plus, não vou falar a marca. Aquele com L, né? Que você sabe qual é. Ele é desse tamanhozinho aqui, cara. Se você tiver na pressão máxima, que é 40 MCA, ele sai 60 litros de água por minuto. Em 10 minutos você seca uma caixa d'água. E muitas pessoas não têm noção disso. É lógico que a gente vive num estado que tem água em abundância. Mas você imagina em São Paulo, que já teve até racionamento de água, né? Aqui a gente pode acontecer de ter racionamento, mas é muito difícil. Mas... Você imagina, 10 minutos de banho, que é o corriqueiro ali, vamos dizer, quem tá com... É mais... vamos dizer, como que fala? Assíduo, não? Aciado, né? Faz um banho de 5, 10 minutinhos, seca uma caixa d'água. Imagina. Rapaz, não sabia dessa, não. Tecnologia disso, sabe por quê? Imagina, a tecnologia ela tem que vir eco, né? Eco-consciente hoje em dia. Não tem jeito. Hoje, você estava perguntando sobre produtos, né? Sobre inovação e tal. E aí eu vou fazer um link. Tem tanta inovação acontecendo no nosso setor, em todos os setores, na verdade. Eu vou até abrir um leque maior. Todos os setores, a tecnologia está inovando numa velocidade que as pessoas não conseguem mais acompanhar. E aí uma das funções do representante é trazer essas novidades e apresentar com mais rapidez. Só que aí a gente precisa ter um pouquinho das mentes mais abertas, que recebem isso com mais facilidade. A gente tem alguns profissionais que falam, não, eu faço assim há 20 anos. Tudo bem, há 20 anos você não tinha esse celular, um iPhone, né? 5 anos, 10 anos atrás. Exato. Então, você imagina a velocidade da indústria, né? Da tecnologia, o tanto que a indústria vem investindo em tecnologia, em inovação. Hoje, nós temos porcelanatos, igual o Igor falou, de 1,60 por 3,20, que se você olhar ele assentado, você não sabe se é um mármore, se é um porcelanato. Você não consegue adivinhar. Tá? Só quem realmente instalou, comprou, que vai saber. Então, tamanha é a tecnologia, porque o que a gente tenta fazer, né, em relação ao porcelanato, é trazer o que é verdadeiro, o que é natural, o que é real, para aquilo que é um produto, né? Um produto fabricado. Então, hoje a tecnologia aí avança de tal maneira que aí os profissionais não conseguem acompanhar. Então, aqueles profissionais que são mais antenados, gostam de ouvir, de conversar, de bater um papo, eles sempre estão
procurando e buscando alternativas melhores para os clientes deles, né? Então, vamos falar de um projeto aqui. Os profissionais mais antenados falam, nossa, o que eu posso fazer de diferente nisso aqui? Que vou economizar para o cliente, vou dar a mesma percepção, a mesma sensação, a mesma beleza, o visual vai ser parecido e eu consigo ser sustentável, consigo ser mais econômico. Então, hoje, a quantidade de produtos que tem, a diversidade é gigante. Nossa produção, nossa fábrica, nossas indústrias nacionais são fantásticas. A gente não perde nada para fora. Nada. Vou fazer um adendo, inclusive, de uma marca que a gente trabalha, a Santa Luzia. Já ouviu falar? São rodapés. De poliestireno. Rodapés de poliestireno. Pô, sou fã da Santa Luzia. Da Santa Luzia. Adoro! Vamos dizer que... Adoro rodapé de poliestireno, que você não tem... Você não mais vai ser, sabe por quê? Ela é uma empresa em que ela recicla muito do poliestireno jogado na natureza. Para você ter noção, ela recicla por ano mais de 800 campos de futebol. Nossa Senhora. Mais. Eu não sei o número exato, mas é absurdo quanto ela recicla. E aí você imagina que um pratinho de isopor, um copinho de isopor, sabe, de cafezinho que a gente Esse é o poliestireno. Esse é o poliestireno. Isopor. Isopor. Que isopor é uma marca registrada. Né? Não pode falar? Não pode. Igual tem jet que falar ski, poliestireno. Eu ouvi dizer que jet ski também não pode falar mais, né? Pois é. Não sabia, isopor não. é poliestireno. O William Bonner falou no Jornal Nacional. É mesmo? A partir daquele dia lá, né? Que é da Kawasaki, a marca jet ski. Agora Pois você vê no jornal, fala só moto aquática agora. Moto aquática. Não pode mais falar jet ski. Por isso que tem aquele... carros são como... Porque ela mudou, tirou, você vê que tirou do ar. Não existe mais. Não existe, né? aqui não pode. O Bombril, né? Não pode, é marca, né? Não é marca e tem patente. Enfim, mas isopor é uma marca registrada, não sabia, não. que é um poliestireno expandido, onde ele tem 90% de ar e 10% de matéria. Não sabia. Não, assim, isso sim, mas você não sabia que era marca. O É dia uma que os meninos do marca. CrossFit vieram aqui, não podia falar CrossFit, por exemplo. Era cross-training. Isso. Exatamente, Porque o porque CrossFit CrossFit é uma marca. É uma marca Loucura, da Reebok. Exatamente. Da Reebok, isso mesmo. E aí, a Santa Luzia tem essa questão ambiental muito forte. Isso é o DNA dela, ela não abre mão. E se eu te falar que seria muito mais em conta, financeiramente, muito mais interessante, ela comprar matéria-prima, tá, virgem, da China, do que ela fazer todo o processo de reciclagem que ela faz, mas ela faz por uma questão realmente social e ambiental, porque ela acredita nisso. Então, é uma das indústrias assim, que eu sou realmente apaixonado pela Santa Luzia. É até engraçada a história de como a gente pegou essa marca. Eu falo sempre pro meu gerente, eu fiquei lá 5 anos, todos os anos na feira. Quero ser seu representante, porque eu acreditava nisso, eu gostava disso, sabe? A gente tem que explicar o que é a feira, né? A feira, isso. A feira é uma feira que parece que tá numa feira, sei lá, do parece CPA. Não, é uma feira que acontece em São Paulo, do nosso segmento, né? E aí as grandes marcas vão lá, fazem seus stands, apresentam as novidades todos os anos. Por isso que eu te falei da inovação. Todos os anos nós temos novidade no nosso setor. E aí você teria que ir nessa feira, por exemplo, primeiro, vocês que pedem para representar ou a empresa, a fabricante que fala, eu preciso de representantes e tal? Como as duas situações. Acontece as duas. Já aconteceu, igual eu estou contando da Santa Luzia, de eu ir lá 5 anos, me deixa representar vocês. Elas não tinham representação aqui? Tinha outro representante. Então aí que volta naquele lá atrás, lá. Na questão da concorrência. Esse cara deixou de ser e vocês entraram? Isso. Tá. Isso. Não teria como ser os dois. Poderia, se fosse por opção da indústria, sim. Quem determina isso são questões contratuais, mas quem determina é a indústria. Se eu vou ter um, se eu vou ter dois, se o representante vai fazer o estado inteiro, vai fazer só uma região, vai fazer só um cliente, então tem de tudo. Ele poderia ter ficado fazendo engenharia e nós revenda, mas acabou definindo que a gente ia fazer tudo. E como também tem indústrias que vêm através de nós, por redes sociais, por LinkedIn, enfim, e falam, olha, gostei do teu perfil, vamos bater um papo, vamos fazer uma entrevista, como se fosse uma entrevista de emprego mesmo. E aí eles pesquisam qual é o nicho que a gente atende, quem são os clientes que a gente atua, enfim, e aí a gente vê se é interessante para ambas as partes e aí fecha um contrato, realmente é um contrato. Que bacana, legal demais. Então assim, você falou lá dessa Santa Luzia, né? Sim. A gente falou agora atrás lá da parte de aquecimento, né? Aquecedor. Beleza, tem a questão do boiler, mas assim, o que me deixou, que eu fiquei surpreso quando você falou que tinha, era de aquecedor mesmo, assim, pra dentro de um quarto, assim, porque não faz frio em Cuiabá o quê? 2 vezes por ano, né?
Não, porque a parte do boiler até a gente já... Eu até tenho um fato engraçado pra falar disso aí. Alguém tem aquecedor no Cuiabá. Você fala, Não. Instalamos um aquecedor na casa do fulano. Não. A gente Não tem pegou... Bom, eu não sei, né? Vai que tem, não sei. Quando a gente começou a representar a Roca ela fica em Campo Largo, do lado de Curitiba, né? E aí a gente foi pra um hotel lá e tava muito frio nesse hotel. Era julho, Nossa. pertinho de Curitiba. É. Aí você já imagina o passei que lá é pra frio Curitiba. cuiabano em Curitiba em julho. Nossa. E aí a gente passando mó frio nesse quarto de hotel, né? Ia lá de dia pra fábrica, voltava pro hotel à noite, passando 10 frio. casacos. Lembre-se. Passando frio, tal. E aí eu falei, pensei assim, vou conversar com o pessoal da recepção pra ver se tem alguma coisa pra aquecer, ou mais coberta e tal. Falei, olha, não tem como aquecer mais o quarto, colocar uma coberta, sei lá, alguma coisa assim. Ela falou assim, liga o ar. Eu falei, nossa, tá doido? Vou ligar o ar? Liga o ar. Então, aí ela falou assim, não, você liga o ar no aquecedor. Aí eu falei assim, existe isso no ar-condicionado? No aquecedor. Dá pra aquecer? Porque o cuiabano desconhece esse tipo de função, né? Se tem no ar-condicionado, a gente nunca usou. Aí fui no quarto, liguei a função de aquecedor, falei, meu Deus do céu, olha que legal. Existe isso. Que loucura, não O ar-condicionado aquece. Já ouvi dizer, já ouvi falar, você sabe. Mas o ar-condicionado... Então, mas pra cá, imagina. Assim como o ar-condicionado do carro aquece, tem ar-condicionado que ele é frio e quente. E eu descobri isso lá. Mas e aí temos que vir entrevistar os representantes de ar-condicionado. para entender o mercado. Que ponto que o mercado mudou. Agora eu fiquei curioso agora para entender, porque até então, certa vez eu fiquei no Airbnb em Campos do Jordão, uma casa grande e tal. E lá era aquecedor mesmo, né? Sim. Aquele de cantinho de parede, assim. Sim. Aquele a gás. Aquele aquecedor. Calefação. Estilo da Europa mesmo. E aí entender, né, que ponto do mundo, assim, que mudou para ar-condicionado com aquecedor, né? Se isso é vigente. Hoje tem bem, vários tipos de aquecimento, né? Além da calefação, o ar-condicionado, tem o chão aquecido. Sim. Tem um assoalho que você coloca no chão que ele com fica... as resistências embaixo, Isso, que ele aquece o chão também. Tem até tampa de vaso aquecida, sabia? Nossa. Pra gente aqui não, né? Não vai funcionar, mas no Japão eles vendem muito. No hemisfério norte em si deve ter tudo isso, né? No Japão, pra você ter noção, eles são precursores da tampa de vaso tecnológica, né? Sim. Que abre sozinho. Exatamente. O vaso em si, né? O vaso. Mas beleza, tem uma coisa legal. Vocês trabalham com representação de vaso. Roca, louças e metais. Isso. Mas teve algum cliente que contratou um vaso smart, aquele que joga água sozinho? Sim, vários. Vocês representam? A Roca tem isso? Tem. Vaso Nossa, smart? inclusive esse ano na feira a gente apresentou um fenomenal, lindo por sinal, de design. E aí, detalhe, o nosso segmento tem muitos designers, tá? Que inventam, criam. Imaginando o cara explicando, Imagina convencendo. E lá assim, vem o design e fala, não, cria pra mim uma cuba. Mas é barato um vaso desse. Hoje não é tão caro. Não é questão de preço em si, é questão de explicação, como que o cara vai usar esse negócio, sabe? Você explica, assim, abertamente. Irmão, essa aguinha não aqui. tem, isso aqui... Na verdade, você cria uma necessidade que não existe, né? Porque você já tem um vaso sanitário ali, né? Que vai fazer a função dele. O chuveirinho do lado ali. Exatamente. Do lado. E aí, o que acontece? A comodidade de você ter o chuveirinho ali embutido na tampa, né? Ela vai trazendo essa necessidade, você vai criando essa necessidade, né? E vai desenvolvendo, lógico, e também aquece. Quase não tem frio aqui em Cuiabá, mas você imagina aquele dia frio, que você tem que sentar naquele vaso gelado. Também, né? Vamos combinar. E você senta, o vaso tá quentinho. Poxa, mas tem uma função muito legal, tipo, tem vasos que você chega perto, ele abre. Sim. Tipo, venha sentar aqui. Eu vi, tem um influencer, não sei se o nome dele agora, que ele tem um vaso desse aí, que ele chega perto e o vaso abre. Ele abre e ele ilumina pra você ver onde que tá. Aí eu vi vantagem. Aí, viu? Não precisa ligar a luz, né? Você já criei uma necessidade em você. Aí, nada que sim, com dificuldade de apertar o interruptor ali, né? Mas assim, eu acho que é questão de não dá nem pra falar que é praticidade, também é sacanagem a pessoa falar que... Mas eu acho que com o passar do tempo, né, as coisas vão ficando cada vez... Assim, se você pode evitar gastar uma força desnecessária ali... Não, mas deixa eu te falar, Lucas, assim, o que acontece? Existem públicos, né? Nossa idade não vê necessidade nisso. É verdade. Nossa, a gente não vê isso como algo primordial. Mas nós vamos ter gerações que estão vindo por aí, que elas são tão tecnológicas que para elas isso é o mínimo.
o vaso também tem que ser tecnológico. Ah, com certeza. Então, assim, quando a gente fala sobre venda e quando a gente começa a estudar, a gente vê os públicos, sabe? Nós temos os baby booms, que são a turminha dos 50, 60. Nós temos a geração Z, a gente tem todas essas gerações. E tá vindo uma geração aí que, no mínimo, para eles, o banheiro vai ter que ser muito tecnológico. Não tem como não ser. Eles já nasceram com o celular na Vocês mão. não viram o meme da criança da bebezinha? Acho que tinha uns 2 anos de idade, brigando com um microsystem. Sabe aquele sonzinho antigamente de CD? A criancinha chegou e começava, Alexa, Alexa, Alexa. Um sonzinho que ele diz de CD, sabe? Que você colocava. Não vi. Realmente, é por esse lado, né? Nem sabe o que, então, que é, né? Pra nós, Liga um aí eu som, falo assim, ó, CD. pra nós, e eu como tenho que ter essa visão, porque o meu público hoje, eu tenho o público atual, eu tenho um público de uma geração bem à frente da minha, mas eu também tenho que olhar o público que está vindo, que daqui 5 anos vai estar consumindo os meus produtos. E a indústria está de olho. E eu já preciso estar preparada para isso. Como é que eu vou trazer um produto inovador? Né? Pode ser que a nossa geração não consuma ele, mas eu tenho uma geração chegando aí que vai consumir. E a indústria já está de olho nessa geração. Imagina. Então, a gente sempre está... A indústria em si, ela está sempre olhando muito para frente. Né? A gente trabalha hoje, vende hoje, mas a gente está olhando muito para frente. A gente está sempre na tendência, né? Do que está vindo, do que está chegando. Imagino. Então, a gente vai ter uma geração aí que, para eles, bacia sanitária, que apita, que acende, que levanta, vai ser normal. Eu não vou nem E o saber o que é custo- papel higiênico mais, né? E o O papel higiênico. Exato. Que serve isso, né? A gente pode usar o setor automobilístico, né? Como exemplo. Sim. Quantos carros elétricos a gente tinha? Hoje é normal. Você chegar em qualquer restaurante, tem lá uma garagem, uma vaga, para você já colocar teu Carregar carro e seu carro. recarregar. Então, você imagina que provavelmente os meus netos não vão nem saber o que é abastecer um carro. Ele vai querer só ligar a tomada. vai Vai ser abastecer mais porque o elétrico também vai ser. Não vai saber o sim. que é um carro não, combustão, mas é né? tomada, né? Vai lá e pluga. Que é um posto de e- gasolina. É. Agora chega lá no frentista, vem aqui, Mas vocês abastece. sentiram alguma tendência, assim, mais vintage do mercado? Por que eu pergunto? Porque tem algumas coisas que estão sendo relançadas. Sim. Estão relançando, por exemplo, Vitrola, Sim. né? Que você, pra tocar Inclusive- disco, LP. Eu Inclusive, tenho, a tá? Fernanda Aí, tem, mas é. dessas Eu- atuais? Sim, É, então, aí, ó. eu tenho Parece os uma discos maletinha. antigos, que eram dos meus pais, da época de namoro deles, 40 E anos te atrás. convenceram que o Spotify não ia te trazer a alegria que um disco traz. Não, mas aí que a gente fala da experiência, né? A experiência que aquilo me traz, uma memória afetiva, não adianta. Hoje a modernidade às vezes não consegue. E quando você está falando desses resgates, é isso, são memórias afetivas, né? Que a gente acaba tendo. Então, por exemplo, a gente tem no setor construções belíssimas, modernas, gigantes, e tá tendo agora uma turma que tá vindo com casas totalmente provençais, tipo casinha de vovó, sabe? Portinha azul, graminha na frente, florzinha. Putz, que lembra da geladeira colorida? Cerâmica Lembra? toda Já rebuscada. tem. Minha avó era verdadeira vermelhinha, Uhum. fogão azul. Aí, Cara, e tem, né? Tem. Hoje nós temos marcas que trabalham só isso. Então, aí antigamente não, né? Recentemente tava vendo aquela geladeira branca, preta e prata, Exato. né? E aí vai resgatando. Inclusive, uma das atrizes de Hollywood, né? De Hollywood, ela tem uma marca agora só de eletros, que ela se preocupa com a estética e com as cores. Então, aquelas coisinhas bem rococó de vovó, tá super em alta. Tá Então, em a gente tem, né? A gente tem sempre isso. A E gente não sempre são tá olhando baratas. pra frente. Imagina. E não é barato. A gente olha pra frente, só que quem tá nos empurrando é o nosso passado. Então, a gente sempre vai estar com esse resgate. Porque casa ainda é um lar. Você pode ter o melhor projeto, o projeto pode ser lindo, mas ali é um lar de uma família, ali é o sonho de uma família, ele está construindo uma história. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que respeitar isso. E aí, com esses detalhes, a gente consegue dar essa cara, essa personalidade pro lar daquela pessoa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? E aí, as indústrias também, pensando nisso, elas sempre traz algo muito à frente, a tendência, pensando lá daqui 5 anos, mas a gente também está olhando aqui um pouquinho pro passado, O né? clássico, né? É o Tem clássico. cliente, né? Eu Tem prefiro o cliente. clássico. Por exemplo, eu queria muito achar, é difícil achar novo porque eu acho que não vende. Deve vender O quê? na China um Walkman de fita cassete. Que eu achava Ah, o máximo deve ter. ouvir fita cassete, sabe? Não, no mas- carro, em tudo assim. Mas assim, Deve ter. né? Ah, mas deve Pô, ter. fita era legal demais. Com a certeza dinâmica deve da ter. Tira, vira fita e Fita. coloca. Colocava o pra som. gravar. Parece que o som é diferente. Nossa. Teve uma em alta agora na internet, vi um cara que ele faz um trabalho que olha que loucura. Tem um grupo de pessoas que são amantes da fita VHS.
Que legal. Assim, tem o Netflix, tem tudo, mas, pô, VHS pros caras ali, nada substitui. Ó, o meu casamento tá em VHS até hoje. Aí, tá vendo? Aí, ó. Vamos colocar em DVD. É DVD não. Blu-ray, DVD. Nem Blu-ray mais, streaming, né? Acabou a idade condenando. Acabou até o Blu-ray. E aí tem um cara que ele faz um trabalho de pegar filmes atuais e converter pra fita VHS. Tá rachando de ganhar dinheiro. Mas que Gente, coisa, Mas é o né? resgate, né? Você imagina, ele pega um filme atual, assim, 2024 ali, pá, e transforma em VHS pro cara, pra pessoa ir comprar. Os caras trabalham, botam uma baita tecnologia pro cara fazer- estragar. Fazer VHS, é. Mas aí que tá, ele não vende, ele não vende o produto, ele vende uma experiência. Exato. É uma experiência. Você Exato. chegar, Eu, sinceramente, é não uma concordo experiência. muito, não. Com a Eu experiência. gosto de algumas coisas, tipo... eu acho que é charmoso você ter toca... vitrola. É, uma vitrola que toca o disco ali e tal. Charmoso. É charmoso. Mas, velho, você vai assistir um filmaço, né? Tipo, 4K, o negócio tá super desenvolvido, as câmeras estão ali cada dia mais evoluindo para trazer mais realidade. De repente, você passa pro VHS. Pum, sacanagem. Mas eu é não uma testei experiência. aí me ainda. perdeu. Eu não testei ainda, né? Mas eu sei que o cara, assim, tipo, ele faz... acho que ele tem uma loja, acho que na Shopee até. Ele começou pelo Instagram. Ele nem vendia, ele só... Curiosidade do povo mesmo, sabe? Botava lá e fazia. Aham. Aí o cara começou a botar, quero comprar e tal. Muitos filmes antigos até, né? Ele baixava e gravava aí, também. é. Mas aí esses filmes novos, a galera começou... A querer, É né? esquisito ver assim, gostar. Tem A gente que gente, gosta. tipo, você pega um Titanic e bota ele mais top, eu acho melhor ainda pra assistir, tipo, qualidade remasterizada, que o pessoal fala, né? Que melhora a qualidade do som, da imagem, etc e tal. Acho muito melhor do que regredir, mas em suma, né? Cada um tem mas o se seu bem também que o cara, gosto. quando ele for ver um VHS, ele não vai ver na TV, LCD, LED, nada, porque não fica ruim, né? É. E aí tá regredindo. Tem Ele vai ver na Mas tubo não é ainda? regredindo. Olha, eu vou Tem que corrigir- ser. Não regredindo, não mas Eu assim. acredito. vou corrigir vocês dois. Não é regredir, gente. Eu acredito muito nisso. É uma experiência. Eu gosto pra Por exemplo, caramba. a minha filha não conhece um Aí. VHS. O dia que ela viu a fita, ela falou, o que é isso? Eu expliquei pra ela. Puxa, Ela filho, achou... Então, assim, pra mim Passa é um fio na nostálgico, é cabeça. gostoso. Tal. E aí a pessoa pega, coloca no videocassete, rebobina. rebobina. Rebobinar é bom demais, Sim, Igor. mas ó, quando você ia na locadora, você tinha que bom entregar demais. rebobinado, senão você pagava paguei muita multa. multa Ó, nessa vida. Pelo amor de Ó, Deus. entregando a idade de novo, né? Eu É. tinha uma carteirinha da turminha da CVC. Quando era Nossa. criança, eu podia alugar 2 fitas toda terça-feira. Puxa, era bom de graça, né? Era bom demais. O que era aquilo lá? Aí você rebobinava, você nem, né? Mas esse da TV de tubo, cara, tá em falta, inclusive, porque tem uma galera do ramo dos videogames, que é a galera chamada retro gamer. Então eles jogam videogames antigos. Eles podem baixar, igual você falou, baixar um jogo antigo, deixar em Full HD, 4K. Não, jogo antigo. Tem que ser Eles têm que antigo mesmo, comprar uma raiz. TV de tubo. Caraca. Cara, e tá Que em gosto, falta, né? E tá em falta, assim, a nível nacional, pra quem quer ser, você não acha mais, porque tem as marcas, aí começa a nichar, né? A lógico. LG, por exemplo, lançou uma TV de tubo, atualmente, Não, pra galera que quer jogar videogame, mas assim, a TV de tubo mesmo, é nova a TV, aí, recente e eu tal. não concordo com essa Entendeu? tecnologia regredindo. E aí o cara fica doido. Mas quem que vai comprar? A criança? Não, o que vai comprar é o cara que tem 45 anos, Exatamente. que jogava PlayStation 1. Aham. milhões Porque atrás, ele sabe? quer reviver uma experiência dele, Quer é uma questão reviver. nostálgica. Eu gosto de jogar jogo antigo, assim, não tenho, né, ainda. Mas eu Aham. tenho muito interesse em comprar um videogame antigo, fazer um retro game ali. Ah, Porque assim, eu não jogava tenho, muito não. videogame. Só que ficou muito jogo pra trás. Falei, cara, não é possível, jogo bom, sabe? Não tive Ah. tempo de Pô, jogar, né? não Minha tinha- mãe mandava eu não estudar. não deu tempo, você jogou tudo e tal. E dá uma nostalgia, assim, que eu vou falar pra você. Eu Não, não, nunca total. tive essa habilidade de jogar, então pra É. mim não faz falta. Mas você Hoje tá- eu brinco com a minha filha, né? Ela É. tem um Nintendo Switch lá, joga Zelda e tal. Aí comprou um Super Nintendo de fita pra ela. Ô, Ah, não. controle com fio. Ela não vai querer. Ela mas vai olhar e Aí, falar ó. assim, ó, que legal, vou voltar pro meu Zelda. Ó, tem Zelda de Super Nintendo também, tá vendo? Ah, mas é Mas bem diferente, ruim, né? É diferente. Cara, é diferente, total, né? Pô, você É já totalmente jogou o diferente. Zelda novo? Não, com certeza. Não, É outra pegada. cara, né? eu vejo minha filha jogando o Zelda novo agora, tipo, saiu o atual agora e ela já baixou e já tá jogando. Aí baixou. Fala, cara. Baixou, Qual nem que é a tem- expectativa? Cara, Nem tem não um tem gravador. nem cartucho, Não, Não, e não. soprar a fita. Nossa. Não tem, não olha existe que mais. loucura. Não, isso aí não. Eles Cara, não Cara, têm infância, eles não cara, sabem. eu o que lembro, é, olha, ela. eu já viajei, mano. A gente começou a ser representante e tinha toca CD no carro, né?
tinha coisa pior do que você andar com aquele Livrinho. de Era um CD, porta-CD, né? e aí ele riscava e você tava ali e aí de repente que era cheio de buracos as estradas, né? Blá, 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 você não conseguia ouvir. Cara, pelo amor de Deus, Spotify, se eu tenho a playlist baixada, eu assisto muito, ouço, né? Porque eu tô na estrada geralmente, o Flow, né? Podcast. Então, baixo uns 2, 3 episódios ali, que geralmente cada episódio é 2, 3, até 4 horas. E vai embora. Uma cidade pra outra, você fica lá. Baixar Cuiabrasa, vamos colocar no Spotify. Cuiabrasa. É isso aí. Mas, assim, CD é uma parada que não me pegou muito, assim, sabe? Na época do CD, assim, eu gostava da fita. Fita eu achava o máximo, aquele negócio. Massa pra caramba. Eu não engolia ali. Não, pegava uma caneta, enfiava, tipo, rodava. Pô, aí você tava ouvindo, faz... poxa, era bom demais, cara, a fita. Mas CD é uma parada assim, beleza, CD, ok. Sabe? Não ficar irritado, que riscava, igual você falou. Pô, riscava. Era um negócio assim que já não gostava tanto, assim, sabe? Aí você ia no camelô ali, era cheio de CD. Aqueles... Nossa. Mas tem essa praticidade, né? Das coisas, e aí isso daí tudo é indústria gerando necessidade para os antigos clientes deles. Exato. Pega a vitrola, pô. Você vai ver um LP lá na vitrola. Mas tem no Spotify. Entendeu? Mas pega a vitrolinha ali. É charmosa, né? A vitrola é charmosa. E aí você levanta uma outra coisa. A gente compra pra deixar ali estilizado, assim. Sim. Fica bonito. O meu tá. Fica bonito, assim, no ambiente, Não, mas tá até fechadinho, assim. É porque realmente eu gosto. Ficou lá mesmo, assim, uma questão... Poxa, uma lembrança dos meus pais, tá lá os LPs da época que eles namoravam, com declaração. Eita. Então, é uma coisa assim. Claro que eu sei que a minha filha não vai, provavelmente vai continuar com isso. Se as pessoas soubessem a tecnologia de um LP... É bizarro, já viu eu já vi um funciona vídeo o LP? do YouTube. É vibração, cara. Aquela agulhinha, vibração na eles agulhinha, vibram né? assim, não precisa nem ligar na tomada. Até que 1000 anos atrás não tinha. Não existia, né? Era ó. Porque não precisa, né? Tem um cara que chama Manual do Mundo no YouTube. Ele ensina você a fazer uma vitrola com um pedaço de papelão. Caraca. Não precisa ligar na tomada nem nada. Aí que ele explicou, né? Que o disco tem uma ranhura, que a agulha ela fica vibrando. E essa vibração isso que sai o som. É uma louca. É uma tecnologia absurda. Não é? O cara que descobriu isso aí, imagina. né, pô? Tinha que ganhar muito dinheiro. Deve ter ganhado, né? Deve ter ganhado. Será que era um representante? Aí, tá vendo? Não, com certeza não. Deve ter até essas coisas, tipo disco. Hoje em dia, eu não sei se vende disco zero. Deve ser de um representante também, né? Eu acho que vende lá em São Paulo, tem aquela galeria do rock lá, tem muito disco. Tem né? muito. Muitos artistas, né? Lançam Spotify e tal, e para colecionadores. Aqui em Cuiabá deve ter também. Acho que chama Sebo, né? Bem aqui na São José de Povas, ó, subindo a Joaquim Murtinho, tem uma lojinha assim, mas não dá nada pra ela. Você já entra, você vê um monte de disco, e CD, e fita cassete, não sei o que. E tem disco que é caro pra caramba, raro, que custa não sei quantos milhões, tipo do Beatles, que foi 100 edições. A coleção do meu pai. Vai que, né? Eu já procurei, não tem não. Senão já tinha vendido. Vou guardar mais 20 anos, vira alguma coisa. Aí quando você vai pros Estados Unidos, vai naquele trato feito, né? Leva lá pros caras ver. Vai que tem uma coisinha lá, né? Do nada. A gente tava conversando sobre CD, e eu falando que quando era representante no início, usava muito o CD na estrada, né? E ontem eu fui pra Cáceres, né? E Cáceres é uma região que a gente pouco atende hoje, porque não é uma região que tem tantas casas de alto padrão, né? E eu tava lembrando na estrada, falando, nossa senhora, eu já peguei essa estrada aqui primeiro carro que eu tinha era um Fiestinha, mas bem velhinho, eu chamava de baratinha, pra você ter noção. Aquele aberto parecia uma baratinha, assim. Daquele Fiestinha antes? Aquele Fiestinha bem velho, quando a gente começou, né? E aí eu ia pra esses lugares, assim, eu ficava feliz quando eu vendia, tipo, a gente vendia pincel e rolo da Tigre, né? Ficava feliz até quando eu vendia, tipo, sei lá, 30, 50 mil reais pra ganhar, tipo, 3% de comissão. Ixi. Eu dormia em hotel de 40 reais. Não, todo representante tem uma história assim. Imagina. Então estrada, hotel, essa estrada me remeteu a isso. Falei, cara, como que o tempo passa, a gente vê, né, as coisas evoluírem e a gente muda, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem, né, uma condição melhor, né? Tem uma... Por isso que agora você tem que comprar um Fiestinha. Pra você relembrar o Fiestinha. Viver uma experiência. Levar sua filha pra escola no Fiestinha. Imagina a experiência que vai ter. Ó. Sim. Mas a gente já passou por umas estradas aí na vida. Não, porque assim, ó,
todo mundo acha que ser vendedor é fácil, né? Quando eu até brinquei, representante nada mais é que um vendedor. E aí, a gente tem uma brincadeira, né? Que fala, não deu certo na vida, virou vendedor. Aí tem essa, é? Tem. Você tem uma representação, fala assim, meu filho tá desempregado no momento, arruma um negócio pra ele vender aí. Tipo assim, enquanto não dá nada certo na vida dele, ele vai virar um vendedor. E tem isso, né? Tem esse estigma do vendedor. Mas todos nós somos vendedores, claro. né? Então, todo mundo que eu acho que acredito passou por aqui, ele vendeu. Ou ele vendeu uma ideia, ele vendeu um serviço, não importa se é médico. Uma imagem, né? Vende tudo. Hoje você passa o tempo todo vendendo. Então, assim, os novos profissionais, independente da profissão, que não entendeu isso, que o vendedor, você independente da sua profissão, um vendedor, ele tá errado. Ele não vai dar conta. Sabe? De se manter no nicho dele, no segmento dele. Então, todos nós somos vendedores. E aí, a gente brinca, né? Não deu certo na vida, virou vendedor. E hoje, alguns representantes, né, que nós conhecemos, alguns colegas nossos, mantêm família, tem grandes negócios, grandes empresas, né? Vendendo. Simplesmente vendendo. E tem que gostar. E eu falo que o vendedor, ele não tem limite, né? O limite é você que impõe. Porque as vendas, elas vão acontecer. Se você tiver no momento certo, no lugar certo, trabalhando com os clientes certos, você vai pegar toda aquela venda que está ali no mercado, né? Agora, se você não tiver, se você já achar que está no seu limite, que você não pode vender mais, acabou, você vai se limitar, entendeu? Então, o vendedor, ele tem ganho ilimitado. Esse que é o legal. Eu já até falei muitas vezes para a Fernanda, a gente não pode ter limites, né? O limite está dentro da nossa cabeça, né? A venda está aí, alguém vai vender. E alguém vai comprar. Exatamente. Tem sempre um comprador para o que você está vendendo. Você só tem que achar ele e ele te achar. Então, nesse momento, você tem que estar dando abertura de possibilidades para a pessoa comprar de você. E se ela te acha e você consegue fazer o negócio, né, você satisfaz ambas as partes. Você é remunerado por causa disso e a pessoa fica contente porque acha o seu produto. Então, a venda é isso aí. Você não pode impor limites para a sua venda. A gente fala assim, o limite é o céu, né? Pra gente que é vendedor. Que maravilha. E mais que isso, o vendedor também é técnica, né? Às vezes a gente... claro. Vender uma torneira acho que é fácil, né? Não, eu falo técnicas de venda mesmo, sabe? Nós estudamos, nós temos que fazer muitos cursos. Não só do nosso produto, mas eu falo realmente do mecanismo do vender, né? Da venda em si. Então, a gente não pode... estamos há 20 anos na representação... Maravilha, eu sei, não, você não sabe. Igual a gente estava comentando agorinha, os clientes mudam, as gerações vêm vindo, outras vão saindo. Os produtos em si, Os né? produtos, então é muito dinâmico isso. A gente tem que entender que todo mundo vende algo para alguém, nem que seja uma ideia, um serviço, a gente tem que estar o tempo todo vendendo. Não, com certeza. E tem que ter técnica para isso. E criar as necessidades que o Igor falou. E criar as necessidades. Então, um tempo atrás, você não via box com aquela tecnologia de sei lá como que é aquele negócio lá que funciona. Que você aperta Sei te explicar por que eu vendo isso. Vende aí. Se você precisar, ele vai te vender. Me vende aí. Por que eu preciso de um box que nem sei como que chama aquele negócio que você aperta um botão lá? Isso é um vidro dinâmico. O que é um vidro Na dinâmico? nossa empresa se chama Switch Glass. Tá? Para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Esse é um vidro tecnológico, porque ele não serve só para box. Ele serve se caso você tenha um banheiro. Vamos supor que você tem uma baita de uma janela no seu banheiro para você expor aquela sua banheira linda que está ali no seu banheiro. E você quer deixar isso exposto para que as pessoas que estão passando por fora da sua casa ali, muitas vezes no condomínio, vejam aquela linda banheira que você tem ali. Então, você deixa ele aceso, porque aceso fica transparente e apagado ele fica fosco. Sabe como é essa tecnologia? São microcristais líquidos que têm uma película no vidro laminado que quando você aciona a eletricidade, ela fica transparente. E quando você desliga a eletricidade, ela fica opaca. Assim como a TV. Um líquido, então. É, um cristal líquido que tem ali dentro. Eu falo que é uma TV de LCD que você tem na janela. Inclusive o custo. Então, se o cabo estiver tomando banho lá, do nada acaba a luz... Vai ficar fosco? Aí que é o legal. Se acaba a luz, ele fica fosco. Com energia, ligado, ele fica transparente. Bom, então não Entendeu? tem... Não tem esse tipo Só de problema. apertar sem querer o interruptor lá e Se lascou, você não cara. comprava por causa disso, pode comprar Aí, agora. Se você estava com medo de ficar lá peladão na frente das pessoas lá sem querer, não tem risco. Não tem, Não tem pode risco. comprar.
Não tem Mas risco. para ambientes corporativos também é muito interessante. Exatamente. Reuniões e tal. Não, você pode ter várias salas, porque hoje a gente gosta, né, do ambiente corporativo integrado, né? A gente, Sim. todo mundo interagindo em todos os setores. Mas eu preciso ter, de repente, lá os líderes de cada setor com as suas salas, mas ao mesmo tempo ele precisa ter esse contato visual com seus subordinados. Ele pode ter essa tecnologia a favor dele. Vou fazer uma reunião, ligo, fica fosco. Ele pode fazer reunião, desliguei e ele continua interagindo com toda a equipe dele. Então, hoje, assim, é infinitas possibilidades. Maravilha. E poucas pessoas sabem disso, É. né? Conhece, mas nossa, onde eu posso usar? Então, hoje, os produtos que tem por aí tem uma gama de utilidades que, às vezes, as pessoas ficam restritas. E aí, a gente vem explicando, dando uma ideias. sala de reunião hoje, você pode fazer ela com uma divisória não, uma esquadria de PVC acústica, né? Onde você vai ter uma vedação acústica ali. E se você coloca esse vidro dinâmico, ele vai também deixar ela transparente quando você quiser ver. E quando você não quiser ver, fica opaco ali e ninguém te enxerga ali dentro, nem ouve. Então, para uma reunião mais exclusiva, né? Que você está tendo muitas vezes advogados que estão tendo com o cliente, não quer que os outros sócios saibam, né? Do assunto conversado ali na sala de reunião, etc. Reuniões mais que precisam ter uma privacidade, né? Ela pode acontecer nessa sala de reunião ali. Então, como o Fernando falou, tem inúmeros usos, né? Além do banheiro, da exposição, etc. É que a gente acaba tendo mais esse tipo de procura, né? Por isso que eu disse esse exemplo. Mas dá para fazer igual a Fernanda falou, em sala de reuniões. Eu sempre vejo em box de banheiro. Ah, sim. Porque aí que tá. Quando lançou a primeira ideia, né? A gente precisa criar essa necessidade no mercado. Então, a primeira necessidade mais básica ali, rápida, uma grande maioria foi isso. Surgiu ali, então. Ali. Surge sempre assim, né? Foi bem aderido? O pessoal aceitou, gostou bem da ideia? Se venderam bastante? Ele só não é mais vendido por causa do custo, né? Igual eu falei. Custo. O tamanho, é uma tecnologia, né? Inovadora. Que você imagina assim, hoje os carros elétricos, eles têm um custo alto porque não tem tanta venda, né? Assim como esse tipo de vidro. Ele não é uma coisa que sai todo dia em todos os... Não são todas as indústrias que conseguem fazer. Então, a tecnologia é mais cara ainda, não está difundida no mercado. Então... E não tem nenhum vidro que fica, tipo, igual óculos Transition, assim, que bateu o sol e escurece? Que eu conheça, não. Porque sabe que tem uma... Só película, né? Mas aí não tem uma empresa aérea, na verdade é uma marca de avião, Embraer. Não, Embraer não, perdão, Boeing 787. Ele não tem mais a janelinha. Você aperta um botão, ele vai escurecendo. Não sabia, nunca andei. Então. Ele não tem. E não vi também. Ele não tem a... Fica de olho, ó. Boeing 787. Provavelmente é a mesma tecnologia do cristal líquido, só que em vez de ficar opaco ali, ele escurece. Mas é elétrico, né? Você aperta o botãozinho lá, não tem mais cortina nem nada, ele fica escurece. A lente Transition, ela acaba mudando de cor com um aquecimento, né? Com um raio V. O raio V. Então, é uma tecnologia diferente, mas deve ser a mesma tecnologia pra eliminar a cortina, por exemplo. Não quer pedaço de pano. Seria perfeito. Mas você sabe aqueles vidros refletivos que parecem um espelho que você coloca na casa? Ele é uma coisa boa e ruim. Porque as pessoas pensam assim, vou colocar ele porque ninguém vai enxergar nada dentro da minha casa. De dia, né? De noite, o que acontece? Ao contrário. Você não enxerga lá fora e as pessoas enxergam dentro da sua casa, porque a luz está ligada. É uma coisa que a pessoa tem que saber bem, né? É uma coisa que a gente sempre fala, né? Porque quando a gente vai vender, a gente precisa prestar essa consultoria para o cliente. O cliente precisa saber, porque muitas vezes ele está... eu quero por causa disso. Vislumbrando uma coisa, mas na prática... Na prática, porque são no dia a infinitas dia. possibilidades, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo cuidando o que vai atender aquela família, aquele cliente, aquele lar, aquele projeto da melhor maneira possível. E o cara não pensa, né? Nesse tipo de coisa que vai acontecer no dia a dia. Por exemplo, ele é leigo, né? Ele não tem uma obrigação de saber. Apesar que hoje as pessoas pesquisam muito, mas mesmo assim é um mundo de informação. Há muitas informações contraditórias, ele nem sabe qual ele acredita, porque a internet está aí para todo mundo. Então, muita gente falando verdade, muita gente também falando inverdades, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E a gente faz essa
essa prestação de consultoria o tempo todo. Então, toda hora a gente está com o telefone ligando, pessoas ligando, perguntando como que faz isso, o que eu ofereço para ele, qual que é o melhor. Qual que é a solução? Qual que é a solução que eu posso dar. E aí, às vezes, o produto está lá na loja, na revenda, o vendedor está ali oferecendo para o cliente, mas ele nunca imaginou que aquele produto poderia ser utilizado de uma outra maneira, totalmente diferente do que ele acha que é, como a gente estava explicando agora do vidro, né? Usa de outras maneiras. Então, hoje é uma gama. Hoje, se for construir, você tem infinitas possibilidades. E é uma das coisas que eu tenho gostado muito no B2C, né? Porque a gente tá junto com o cliente final falando do produto em si, do uso, da funcionalidade. Cuidando mesmo, de fato. Porque quando a gente passa para o B2B, a gente passa essa informação para o vendedor e muitas vezes tem vários outros tipos de produto e ele não consegue absorver todo o conhecimento que a gente tem. A gente fala que de 100% do conhecimento que a gente passa, se o cara absorveu 10, a gente está feliz, a gente já está feliz, entendeu? E aí acaba que a consultoria, muitas vezes, por ter muitos produtos, fica incompleta. Então, como eu estou trabalhando nesse mercado do B2C, eu tenho gostado bastante porque eu consigo falar tecnicamente, especificamente do meu produto e os clientes têm aceitado muitas dicas, têm gostado bastante. E no final eles viram amigos nossos, porque é interessante você ver a casa pronta, um sonho realizado, o cara te mandando uma mensagem: nossa, Igor, realmente o que você falou aconteceu, olha que maravilha, essas esquadrias são acústicas, que as esquadrias que eu vendo são de PVC, né? Então ela tem uma característica térmico e acústica. Então, aqui em Cuiabá é muito importante, principalmente o térmico. Sim, claro. Né? Nossa, muito. Muito térmico. E aí, quando a gente parte para a característica acústica, a pessoa não tem esse tipo de avaliação porque ela viveu a vida inteira com a esquadria normal, muitas vezes de aço ou de alumínio, que não tem essa... se adaptou. E no momento que ele começa a conviver com essa esquadria acústica, ele percebe o conforto que ele nunca teve na vida. E ele começa a ter. Qualidade de sono. Qualidade de sono, qualidade de vida em si. Imagina você estar na sua casa, ou você contrata um cara para cortar a grama, 10, vai chegar lá num sábado, 8 horas da manhã. E você quer dar uma descansada a mais, você quer dar uma dormidinha, né? O cara vai estar lá cortando a grama e você não vai conseguir dormir mais, não vai conseguir descansar mais. Aí, se você tem esquadria acústica, ele pode estar cortando lá e você dormindo dentro do seu quarto, entendeu? Então, isso é um grande diferencial. Imagina você sair, é uma coisa que acontece muito. Quando você tem uma esquadria de PVC no seu quarto, né? O que acontece? Você liga o ar e ela é uma esquadria estanque. O que é o estanque? Ela não tem troca de calor com o exterior, né? Não vaza o ar frio de dentro do quarto, nem entra o ar quente para dentro do quarto. Então, você tem aquele conforto de você desligou o ar muitas vezes de manhã, vai trabalhar, fecha o quarto, deixa ele fechado, volta no final do dia, ele vai estar fresquinho. Diferente de algumas casas que você volta e ela vai estar calor pra caramba, né? Porque se for uma esquadria de aço ou de alumínio, ela vai estar conduzindo o calor de fora para dentro e expulsando aquele vento fresco que ficou durante o dia para fora. Então, esses benefícios que você traz para o cliente e ele, depois que está morando, percebe que isso foi uma vantagem e ele te deixa e ele fica satisfeito com o seu serviço, isso é muito gratificante. E você entender a dor, né, do cliente, né? Teve uma cliente do Igor que ligou para ele e falou: olha, eu nunca dormi na minha vida aqui em Cuiabá. Ela mudou para cá, comprou um apartamento próximo à Praça Popular. Então, assim, ela já foi para um lugar calmo, né? Quietinho. Ela falou: aqui em Cuiabá eu nunca consegui dormir bem. E ela tem problema de insônia. E o Igor entendeu a dor dela e falou: olha, eu vou te indicar um produto, a senhora fique à vontade. E ela ligar para ele e falar: olha, dormi uma noite inteira, muito obrigada. Tá, que legal, que bacana, né? Muito bacana. Você entender a dor do teu cliente, você sabe a necessidade dele, né? E tem uma curiosidade muito grande nisso, porque a Fernanda tocou num ponto de... são edifícios, prédios, né? Muita gente acha que, eu vou comprar um apartamento no 15º andar, não vou ter problema com barulho. Pelo contrário, meu amigo, que a onda de som, ela expande. Então, às vezes, no 10º andar, você ouve o quicar da bola que tá batendo ali embaixo. Entendeu? No show, assim, exato. Nossa, você ouve de longe. Isso é um mito, né? Porque se você for comprar um apartamento hoje, os primeiros andares são os mais em conta. E quanto mais alto, mais caro. É um mito, né? Em relação a som, pelo menos a som, som né? a som,
é um mito. Só não vai ter muito mosquito lá em cima. Tem isso, né? E aí a vedação acústica ela entra muito forte nessa parte, porque você dá um conforto pro cliente. Por exemplo, eu tive clientes que iam ter filhos, né? E falou, olha, provavelmente meu filho não vai conseguir dormir, porque aqui é muito barulho, tá ali próximo da Avenida CPA, por exemplo. Tem um fluxo grande de carros. A gente consegue colocar uma janela por dentro da janela dele para fazer uma vedação acústica. E depois o cara te liga contente. Pô, Igor, ó, que massa isso aqui, resolveu minha vida. É bacana demais. Né? Então essa satisfação do cliente deixa a gente muito feliz. Que bacana, hein? Mas assim, eu ia perguntar agora, né? Se alguém que tá nos assistindo quiser encontrar vocês. Mas você falou que tem um B2C, né? Mas se alguém for um dono, arquiteto, né? Você falou que tem contato, né? Como que faz para encontrar a Lidere hoje? Hoje tem 2 empresas, né? Tem a Lidere Representações, que a gente faz o B2B, né? E a Vaico MT, que é a nossa empresa de esquadrias, que a gente faz o B2C. Certo. Né? A Vaico, na verdade, eu falei, nossa, né? Nossa representação da Vaico. A Vaico é uma empresa alemã que está no Brasil desde 1998, né? Faz 25 anos, esse ano vai fazer 26 anos, trabalhando nesse B2C, que é a venda de fábrica direto para o cliente final. Né? Então, essa venda vem através de um representante, assim como eu. E aí, se você quiser falar comigo, pode falar dentro desse Instagram da Vaico MT, que a gente pode fazer. Vai com V mesmo com W? Vai. Com W. W-E-I-K-O. W-E-I-K-O. MT. MT. Vaico MT. No nosso Instagram você consegue acessar, mandar um direct lá, ele é aberto. E a gente faz o orçamento. Ou através do seu arquiteto também, né? Ou através, exatamente. Os arquitetos têm acesso, já conhecem. Os arquitetos. Nosso trabalho é principalmente através do arquiteto. A gente faz visita para os arquitetos, porque eles conhecem tecnicamente o nosso produto e eles acabam falando, olha, eu vou precisar de um cliente assim, assado, nos passa o projeto, a gente faz o orçamento e a gente faz uma visita no cliente, mostra o nosso showroom. Hoje, para você ter noção, a gente tem um showroom móvel, que é uma van, um Sprinter, sabe? Com um pouco dos nossos produtos ali, que a gente consegue chegar até o cliente onde ele está morando. E ali a gente tem um pouquinho de cada coisa, um trilho, um vidro, tem uma porta para ele abrir, uma janela para ele abrir, tem esse vidro tecnológico que eu te falei, né? Tem um laboratório acústico dentro também. O que é esse laboratório acústico? É uma portinha que a gente fez, uma caixa, né? Toda revestida assim como você tem essa proteção aqui, né? Acústica nela, para o som reverberizar para frente. Né? Porque a gente deixa a caixa jogada com som para frente e ela vai bater de frente com uma janela nossa. A gente abre, mostra o som tocando, fecha ali, o som veda, some. Dá uma diferença de em torno de 40 a 45 decibéis. Caramba! Para você ter noção. É bastante. Quem quiser saber, vê aí na internet qual é esse tipo de diferença de decibéis aí. Então, esse laboratório acústico a gente consegue levar para o cliente, para ele conhecer, né? Junto com as nossas esquadrias e faz esse atendimento personalizado. Bacana. Ou através do arquiteto ou o cliente mesmo vem através de nós. E a Lidere Representação, a gente atua junto com as revendas, né? Todas as revendas de Mato Grosso. Então a gente está ali para tirar dúvida. Nossa função dentro do nosso Instagram é mostrar alguns diferenciais, alguns produtos, falar um pouquinho de tendência, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então a gente fala ali, tira algumas dúvidas, mas a gente sempre vai indicar para uma revenda parceira nossa. Então, que maravilha. Faz esse trabalho B2B aí, que eu gosto bastante. Bacana. A gente quer agradecer de coração a vida de vocês aqui. Nós Olha, que agradecemos. Que legal, hein? A gente conhecer um pouquinho mais dessa realidade, desse mercado e tudo mais, né? Eu falei pra vocês no início, o que é uma representação? Eu tô expert agora em representações. Sabe tudo. Sei tudo. E, enfim, muito obrigado mesmo. Imagina, a gente que agradece. Eu agradeço aí, Lucas. Valeu mesmo. Maravilha. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei favorito. Seguir a gente no Instagram, né? Foi Abraço Podcast. Seguir a Vaico, seguir a Lidere também, que vai estar tudo aqui na descrição. E eu vejo você no próximo episódio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.